Oi, hoje a gente vai mergulhar num texto antigo, assim, fascinante, o Cântico de Débora e Baraque. Fica lá em Juízes capítulo 5. É uma celebração poética, né? De uma vitória bem importante. Exato. E é interessante notar o contexto, sabe? O próprio texto menciona que antes dessa liderança de Débora, a vida nas aldeias tinha meio que parado em Israel. As estradas estavam abandonadas. Perigosas, né? É, Pessoal usando atalhos. isso. Um clima de desordem, de perigo mesmo. Então o cântico surge num momento de alívio, de louvor, depois dessa virada. Ok, vamos explorar isso então. O cântico já começa com um chamado bem forte ao louvor, né? Falando para reis, governantes ouvirem, exaltando a Deus pela intervenção. A terra tremeu, os céus gotejaram, os montes se abalaram. Essa relação entre a liderança, o texto fala príncipes em Israel, tomam a liderança e a disposição do povo, que se oferece voluntariamente. Ah, interessante essa conexão. Sim, há um reconhecimento de que precisa dos dois, sabe? Liderança e povo engajado. E tem um contraste claro. O coração da Débora, o texto diz, se volta para esses líderes voluntários e aí detalha quem veio para a batalha: Efraim, Benjamim, Maquir, Zebulon e Issacar. Isso, Elogia especialmente Zebulon e Naphtali, né? Diz que exato. arriscaram a própria vida. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, ele questiona outros. Pergunta para Rúben, por que você ficou lá entre os currais ouvindo o barulho dos rebanhos? Hum, Fala que Gileade ficou do outro lado do Jordão, Dan ficou junto aos navios, Azer na costa. Isso levanta uma questão importante sobre a unidade tribal naquele momento, o comprometimento de cada um. entendi. Não foi todo mundo que topou ir. Pois é, e a maldição sobre Meros por não ter vindo ajudar reforça como era sério esse chamado para ação conjunta. Nossa, uma maldição mesmo? Pesado. Isso mostra que ficar neutro não era bem uma opção, né? Pelo jeito, não. A omissão é tratada ali como uma falha bem grave. Parece que, para a visão do cântico, não agir tinha consequências tão sérias quanto agir errado, talvez até mais. Falando em ação, a batalha. A descrição é muito vívida. Reis de Canaã lutaram, mas, olha que interessante, não levaram prata nem despojo. Lutaram perto de Megido, um lugar estratégico conhecido por batalhas, né? Mas saíram de mãos vazias. E aí vem a parte assim mais cósmica. O texto diz que desde os céus pelejaram as estrelas contra Cícera e o rio Quisson, o antigo rio, levou eles embora. Essa combinação da ação humana com a intervenção divina é central aqui. As tribos lutaram, claro, mas a vitória final é atribuída a forças maiores. As estrelas, o rio. Elementos da natureza participando. Exato. Elementos naturais e celestiais entram na luta. Isso molda a percepção da vitória, sabe? Não é só algo militar, é quase uma confirmação divina. E no meio disso tudo, o foco muda para uma pessoa, Jael. A esposa de Éber, o queneu, ela é chamada de a mais bendita das mulheres que habitam em tendas. Uma virada narrativa bem interessante, né? Porque Cícera, o general inimigo, está fugindo e busca refúgio justamente na tenda dela. Os queneus eram meio aliados, mas tinham seus próprios acordos. Certo. E ela o recebe. Sim, ela oferece hospitalidade. Ele pede água, ela dá leite coalhado, algo até melhor. Mas aí, depois, de forma calculada, enquanto ele dorme exausto, ela usa uma estaca da tenda e o martelo para matá-lo. Uau. É bem brutal. É brutal, mas o cântico celebra isso intensamente. E o que esse destaque todo para Jael sugere para gente? Talvez que atos decisivos podem vir de onde menos se espera, né? Uma mulher, no seu ambiente doméstico, a tenda, realiza um ato de guerra que é crucial para o resultado final. O louvor que ela recebe, a mais bendita, é muito forte. E contrasta demais com a cena seguinte, né? Exatamente. Contrapõe totalmente com a imagem da mãe de Cícera, esperando ansiosamente na janela. Essa cena final da mãe dele é
Nossa, muito poderosa. Ela lá na janela com as damas, imaginando por que ele está demorando, especulando sobre os despojos, as moças capturadas. Tem uma ironia trágica ali, porque quem está ouvindo o cântico já sabe o que aconteceu com ele. Sim, essa cena humaniza um pouco o lado perdedor, mesmo que rapidamente, antes da conclusão do cântico. E essa conclusão é uma oração bem forte. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas que os que te amam sejam como o sol quando nasce com força total. Lindo e forte. E o livro de Juízes conecta isso a um resultado prático, né? Diz que depois disso tudo, a terra teve paz por 40 anos. Então, olhando para esse cântico como um todo, a gente vê muito mais que só um relato de batalha. É uma tapeçaria complexa, né? Tem fé, liderança, essa dinâmica difícil da unidade, a brutalidade da guerra, a coragem que surge de onde não se espera. Muitos elementos entrelaçados. Fica a reflexão, né? Como é que narrativas antigas como essa, que misturam o divino e o humano de forma tão intensa, continuam a ressoar? O que elas nos dizem sobre como grupos enfrentam crises e constroem a memória de suas vitórias, dos seus sacrifícios?